Pessoal, quando nós fazemos uma reflexão referente à palavra e aquilo que ela nos traz enquanto de ações que nós realizamos usando isso, e inclusive da responsabilidade que implica esse uso, consoante vai ser dito em Palavras de Vida Eterna, no capítulo 96, vai ser dito para não nos queixarmos uns dos outros, para que não venhamos a ser julgados. Tiago 5,9. E é curioso porque quando nós consultamos o nosso íntimo para saber se há algum lugar aí onde não estaríamos fazendo aquilo ou isso de maneira pior que aquele do qual nos lamentamos, nos queixamos, ao ter essa conduta, a gente recua e acaba que optamos aí por esse silêncio renuncial, onde quando nós não pudermos falar no bem, no que edifica, no que é útil, então pensemos nisso, usando aí os diferentes areais de possibilidades que nos são dadas. A silenciosa gota de sedativo, ela serena o martirizado corpo. A muda semente renova a terra. Por isso que quando a gente percebe que nós podemos mobilizar o verbo maravilhoso para reajustar o bem, façamos isso percebendo que não há necessidade de estender ou de dar uma evidência, um ibope para o mal. Porque, inclusive, isso é uma artimanha da sombra para que eu, em dando uma importância importante para o mal, acabe trazendo isso como o que fica em evidência e esqueço do bem que poderia estar focando nele e realizando. Nesse sentido, somos chamados a ter cautela para erguer a esperança ao pé daquele que desfalece na própria luta, exaltando a excelência da caridade perante aquele que está intoxicado pelo ódio, fazendo louvor das perspectivas da fé viva, inabalável, inamovível, ao lado daquele que de desencanto chora, fazendo o apontamento das nobres qualidades do amigo que tenha caído em algum tipo de desvalimento, de tombo, e destacando as possibilidades de auxiliar, de ajudar, onde outros encontrem apenas motivo para censurar, para apedrejar. Então, quando a gente percebe essa questão do desdobramento, o restaurador trabalho, onde condena o pessimismo, isso nos chama a procurar o melhor lado das situações para que o melhor possa ser realizado. Então, em cada situação que se nos confronta, existe um lado melhor que possa optar por ele. E, nesse sentido, se a gente perceber o agigantamento dos morais obstáculos, como se a maldade estivesse a ponto de, em definitivo, triunfar, então, se nós não podemos dizer algo em louvor da bondade, do útil, então silenciemos, calemos e oremos. Porque se nós viermos a transformar a frase própria em lama sobre a aberta chaga, isso significará um fortalecimento daquilo que é malévolo. E, nesse sentido, o divino dom da palavra, se ele é mergulhado no lodoso vaso da queixa, da reclamação, é o mesmo que inflamar uma lâmpada preciosa num conteúdo de lata lixoso. Por isso que
essa responsabilidade a que nós somos chamados, enquanto esse despertamento que precisaremos acontecer, isso passa por colocar a serviço de algo mais nobre, mais elevado, as diversas possibilidades que nós trazemos, e uma delas aí está essa questão da língua, que inclusive a própria domínio, o reger a mim mesma e conseguir essa vitória sobre mim, vai me auxiliar para realizar essas nobilitâncias usando aí dos diversos meios que eu consiga. Porque uma pessoa que doma a si mesma, ela doma a própria língua, o próprio ouvido, o próprio pensamento, a ação, a sua parte emotiva. Então, ela consegue colocar esses areais a serviço de utilidades. E, nesse sentido, nós nos confrontamos, às vezes, com atitudes que valerão pela atitude, enquanto algo que, a partir daquela ação que alguém está tendo, está levando consolo para outrem. Haverá também aquela situação em que a ação que uma pessoa esteja tendo pede que nós nos transportemos até ela para consolá-la e auxiliá-la. Agora, haverá atitudes em que deixaremos sem resposta, porque quando começa a viger um ódio e aquilo que desabrocha disso, inclusive existe um relato da Ana Casmamiri que traz acerca das 10 violências não verbais que podem acontecer, relatando situações onde o ódio está acontecendo e que o convívio com alguém num estado alterado de desamor, onde a pessoa está inflamada por um desejo de prejudicar o outro, isso, aquele que é vítima dessa situação precisa ter uma cautela e estabelecer, inclusive, uma distância segura para que não venha adoecer. Nós estaremos ali próximos para auxiliar e estender a mão, mas quando chega num ponto do vocifero e de todo o cortejo que implica isso, silenciemos e coloquemos em oração essa pessoa, porque com essa atitude mental nós continuaremos sendo instrumentos do bem para o outro. Inclusive, quando acontece de alguma situação nesse sentido vir de um genitor, porque não é simples alguém se desatrelar de algo que um genitor fale de negativo na sua direção, até porque a gente tem essa tendência de darmos muita importância para aquilo que os nossos pais dizem e até de receber, absorver aquilo que eles falam na nossa direção, mesmo que seja negativo. Então, nesse sentido, acaba que com esse tipo de atitude que a gente costuma ter, se vem algum tipo, por exemplo, de maldição de um genitor para um filho, vai acontecer aí que esse filho precisa estabelecer esse filtro, desconectar daquilo que está sendo maldito na sua direção e estabelecer essa distância segura para que ele possa se manter harmonizado e saudável mentalmente para seguir o seu caminho. Porque, inclusive, quando ele tem esse cuidado, ele vai
ter condição de continuar ajudando esses genitores, porque se eles permitem desequilibrar e adoecer por aquilo que ele possa receber deles, ele se torna inapto para dar o auxílio quando isso se faça mister. Porque nós estamos aqui na Terra em regime de reencontros, em que a gente precisa, nessa vivência, fazer prevalecer a caridade genuína, e isso é algo que nós precisamos aí nos munir do pensamento nobre, da prece, da vigilância, dos grupos de estudo, do evangelho no lar, do trabalho nobre, para que a gente vá então se fortalecendo desses ferramentais, inclusive aqui participando das redes de oração que existem, como a nossa que tem no Cacau e no YouTube, do Passe à Distância, que são redes de oração, que vários estão fazendo o evangelho lá ao mesmo tempo, que é hoje, a partir das 22h15. Convidamos todos para participar e nos ajudar nesse trabalho, porque cada um que entra na rede está nos ajudando muito no trabalho. Então, tudo isso vai nos fortalecendo, inclusive colocando água para fluidificar, que depois põe um pouco no filtro. Tudo isso vai, então, nos munindo espiritualmente de recursos para, em nos fortalecermos, conseguindo seguir a nossa marcha. Nesse sentido que nós precisamos estar atentos para realmente o freio que a gente tem que colocar na nossa matéria, porque a nossa matéria, se a gente deixar por conta dela, ela, se tiver num descanso, ela quer mais descanso. Se tiver numa inércia, ela pede mais inércia. Então, aquelas questões que são da matéria, passionais, elas vão querendo mais por conta delas. É a gente que tem que frenar, colocar um limite, a vitória sobre essa situação, para que nós consigamos fazer a frutificação das coisas boas. E se caso a gente descuida e deixa a nossa sombra ter espaço, a minha sombra vai pedir mais sombra de alguma forma. Como, por exemplo, no período que eu estava no trabalho, e geralmente coloco ali o relógio para despertar por volta de umas 5 horas, porque às 7 eu tenho que estar lá. E nós estamos agora num período de recesso, e eu houvera deixado sem colocar esse relógio para despertar, e acabou que passaram-se algumas horas e eu acabei passando a hora de manhã. E percebi que se eu não deixar um relógio para despertar mesmo nas férias, eu vou extrapolar o horário e coisas importantes que preciso fazer vão ficar sem fazer. Por quê? Porque quando a gente está, por exemplo, deitado, dormindo, a nossa matéria pede mais sono. Mesmo que eu já tenha, às vezes, dormido ali aquelas horas de recomposição física e já se faça possível levantar, se eu não deixo ali um relógio para despertar e me avisar que está na hora de eu levantar, minha matéria, ela me faz continuar ali naquela cama desnecessariamente, apenas pelo conforto material de continuar deitado ali dormindo. E isso vale para os outros aspectos da nossa vivência, visto que nas diferentes áreas em que nós nos encontramos com as nossas fraquezas, a minha fraqueza vai pedir mais fraqueza. Se eu não contrapor e vencer isso com a minha luz, com a minha vontade no bem, com o meu autodomínio, com a minha sustentação do pensamento positivo. Nesse sentido que a disciplina entra aqui como esse elemento primacial que nos auxilia nessa abordagem que nós somos chamados a acontecer conosco mesmo.
Porque se nós, por exemplo, vivemos alguma situação em que um companheiro da jornada injustamente nos critica, se nós continuamos elaborando em nossas tarefas fraternas, o tempo se encarrega de demonstrar os princípios verdadeiros da justiça de cima, do alto. E, nesse sentido, a verdadeira felicidade, ela vai nos mostrando que é uma ciência de repartir com o outro, a fim de transformá-lo em bens numerosos para tantos quantos o pratiquem. Então, para aqueles que se propõem a essa vivência e que tomam essa charrua, acaba que nós vamos seguir semeando alegria e plantando paz, pacificados e pacificadores. Quando nós consideramos, por exemplo, a questão da tentação e da obsessão, é algo que nos ronda, mas essa abordagem sobre mim está ligado à minha concupiscência, aos meus débitos. Então, eu vou ser atraída e tentada e seduzida pela minha concupiscência mesmo. Por isso que eu preciso pôr o freio e a vitória sobre mim mesma, para que eu consiga, em vencendo a minha matéria, fazer o meu espírito ir se fortalecendo. Até quando nós consideramos que nós estamos aqui num regime de aprendizado constante. E, nesse sentido, o fracasso vai nos mostrar o caminho seguro, porque a gente acaba aprendendo com as situações de fracasso, inclusive com o contato com a nossa vulnerabilidade. Porque a gente vai aprendendo essa cartilha do caminho da segurança. E o erro, a falha, acaba por nos ensinar o caminho de acertar, do acerto. Porque mesmo quando a gente considera uma situação aparentemente fracassosa, se eu tiver uma leitura disso espiritual, eu vou conseguir amealhar um aprendizado que vai me ajudar a não errar da próxima vez naquela situação. Por isso que o amor é esse tônico da nossa trajetória, da nossa vida. Porque é essa abordagem comigo que vai permitindo que eu, com esse tônico de auto-olhar, consiga extrair os aprendizados e as lições que eu preciso e internalizar. Porque vai ter momentos que eu não vou lembrar desse aprendizado, dessa lição. Então, eu preciso não só aprender, mas internalizar isso, para que naquele momento que eu não lembrar, eu possa fazer a assimilação daquela intuição e pôr aquilo em prática. Inclusive, quando a gente considera numa próxima encarnação, em que pode ser que eu já não lembre de lições que eu tive em existências pregressas, e mesmo no astral, e que eu vou estar sendo visitada por esses aprendizados através de intuições, às vezes vagas, fortuitas, ou mesmo de inspirações. Mas acaba que a presença dessas fumaças de intuição e de inspiração, quanto mais eu tiver internalizado aquela lição, mais fácil de eu tomar aquele caminho que a intuição me sugere e seguir. Por isso que vai ser dito que nesse caminho onde a gente opta por seguir o Cristo e que acabamos recebendo a pedrada, os benfeitores vão nos dizer para a gente não se inquietar com aquilo que é adversario e oposição. Porque tudo aquilo que vierem a fazer contra nós se tornará
a favor de nós mesmos, inclusive nesses aprendizados que nós precisamos ter. E os nossos adversários maiores, mesmo sem eles quererem, servem a nossa causa. Visto que a gente acaba que nessa proposta do aprendizado nobre, a gente vai galgando um degrau após o outro acima e frutificando para o porvir. Visto que, contra a vontade de Deus, a má vontade dos humanos não poderá prevalecer. Por isso que, quando nós comentamos a questão da vontade e do que isso significa no nosso processo, trago a questão de essa vontade mesmo, ao máximo, ela movimentar recursos inabordáveis para nós, que nós trazemos, porque quando alguém quer mesmo muito alguma coisa, ele consegue. Porque a vontade, ao esse nível máximo, ela mobiliza nós mesmos para alcançar aquilo. Nesse sentido que, se nós percebermos que o nosso querer ele esteja enfraquecido, vamos em busca de robustecer isso. Porque por mais desafiador, difícil que seja um objetivo que nós focamos, quando se quer realmente, eu me movimento naquela direção. Quando nós falamos, por exemplo, a questão da disciplina, é uma essencial virtude, tanto para o nosso progresso espiritual quanto moral. Não é algo que está limitado a uma rígida regra, mas está ligado à educação da nossa vontade mesmo, de forma profunda, ao compromisso nosso com o bem, a nossa organização interior. Então, quando a gente pega, por exemplo, essa questão da disciplina, a palavra per si, ela tem a mesma raiz de discípulo, aquele que está ao pé do mestre aprendendo. Então, nós que temos estado aos pés de Jesus, desejando beber dos seus ensinamentos, quanto mais eu desejo fazer essa bebida, mais eu vou tomar esses goles. E, inclusive, quando a gente considera o Chico aí no início da sua mediúnica missão, ele houvera recebido de Emmanuel a orientação da disciplina, 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 como básica condição para o espiritual êxito. Ou seja, exatamente porque ela é que educa, que modula a nossa vontade. E também que nos movimenta em organização para alcançar aquilo e nos compromete com o elevado, que é aquilo que nós nos propomos. Agora, na questão da moral e educação, a disciplina ela vai ser vista como um ferramental para desenvolver virtude como perseverança, humildade para ciência e corrigir inferior tendência. Então, a reforma moral, que inclusive tem aí a ver com a instrução moral que nós oferecemos, ela tem a sua base numa educação moral. Porque então eu vou fazer a correção das minhas inferiores tendências, mas ao mesmo tempo visando desenvolver virtudes, como mansuetude, a caridade, a renúncia, que vão me ajudando a fazer o avanço nesse areal. Agora, quando a gente pega, por exemplo, aplicações práticas dessa questão de ser disciplinado, se a gente pegar, por exemplo, no lar, cultivar saudável hábito, fazer a fermentação de um moral valor, dar o exemplo de respeito, de ordem. Quando a gente considera, por exemplo, no centro espírita, ou mesmo no centro que você participa ali da sua fé religiosa, de predileção,
Isso tem a ver com constância, pontualidade, comprometimento com as tarefas espirituais que você assumiu ali, com os estudos. São formas de demonstrar e de viver disciplina. Se a gente pegar, por exemplo, na vida pessoal nossa, a questão do cuidado com os nossos pensamentos, com o nosso organismo, com as nossas atitudes, de forma responsável, equilibrada. Então, é essa questão da bom senso, que é um areal de alta abordagem, em que nós vamos, com essa responsabilidade, com essa harmonia, cuidar de nós mesmos, do nosso mental, daquilo que a gente faz, do nosso organismo, que inclusive, gente, implica acompanhar alguma coisa que esteja alterada, porque acaba que a gente tem que estar atento às manifestações do nosso organismo, não apenas físicas, mas mentais. E ter essa autoobservação de mim mesma. Porque quando eu tenho esse hábito de me observar, acompanhar meu processo e me conhecer, eu vou conseguindo perceber alterações para ir corrigindo aquela rota. Agora, quando a gente considera a disciplina como um caminho para avançarmos evolutivamente, o espírito ele não vai avançar se não tiver disciplina. A disciplina verdadeira, ela não é autoritária, ela pode coexistir com a leveza, a liberdade, a alegria. E Jesus ele traz para nós esse máximo modelo de disciplina, porque ele houvera cumprido a divina vontade com dedicação e amor, que é esse foco que o indivíduo é capaz de fazer. E acaba que nós somos chamados a aplicar essa disciplina no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa rotina, e relacionar a disciplina com outras virtudes, como a humildade, a fé, que vai dizer de uma proposta que está diante de nós e que nos convida para essa dignificação. Porque, inclusive, o que é trago para nós no sentido de um dado trabalho é essa questão do devotamento, porque à medida que eu estou engajada naquilo, eu vou conseguindo com mais tranquilidade continuar aquela proposta. E, por exemplo, quando a gente considera a vitória sobre as nossas sombras, o espírito que esteja disciplinado, ele consegue, então, fazer as modificações que a sua rotina precisa, que os seus propósitos de vida precisa. E até mesmo como a forma como ele distribui os seus afazeres no seu dia necessitam, para que ele possa alcançar os objetivos visados. Então, a disciplina ela também está ligada aí a um desapego. E é também um movimento em que a gente vai conseguindo, de forma abnegada, fazer o passo que necessitamos. Nós estamos numa realidade no mundo em que cada vez em idades menores estão acontecendo ações suicidas. Existem relatos de, às vezes, adolescentes de 15 anos tendo tentativa desse tipo, como uma mãe que disse que houvera saído para ir no mercado e quando ela voltou, ela encontrou o filho único de 15 anos enforcado no lustre da sala.
Um outro relato que um pai, que o filho de 9 anos, ele fazia judô, e ele chega até esse pai e pede para que esse pai o leve até a aula de judô. E essa criança, então, vai até o banheiro para colocar a roupa do judô e se demora lá dentro. Esse genitor, então, preocupado com a demora, porque o filho não saía do banheiro, ele arromba a porta e percebe que o filho houvera ali, com a faixa de judô, se enforcando. Num outro relato de uma mãe que comenta que tinha uma filha que era médica, bem-sucedida, em torno aí dos seus 30 anos, não aguentou a depressão que estava vivendo e veio a se autoexterminar. E, nesse sentido, nós temos aí relatos, inclusive de uma outra mãe que uma criança aí por volta dos seus 10 anos, que os pais iam sair para tomar um lanche, chamou essa criança, um menino, e ele falou que eles podiam ir, que ele ia ficar em casa, que trouxesse um lanche para ele. E quando esses pais voltam, essa criança houver usado o fio do varal para se enforcar. E mostra que nós estamos numa sociedade adoecida. Quando a gente considera, por exemplo, até mesmo a questão da cuidado conosco, com o outro, aquele mais próximo, que às vezes esteja vivendo alguma situação que não verbaliza, mas a partir dessa disposição de nós estarmos cuidando uns dos outros, é possível, às vezes, identificar alguma alteração que esse filho, ou esse pai, esse irmão esteja vivendo, para que possamos fazer frente de auxílio. Inclusive porque quando nós consideramos que questão de fugir da vida, o indivíduo que às vezes ele se enleia nisso, não é um desejo de sair da vida, mas de aliviar uma dor, que leva quem comete isso a encontrar essa situação superlativa no astral, e que por isso que todos os esforços que nós fizemos para divulgar o espiritualismo, as ideias de que a vida não acaba, de que aqui é um sopro, que nós somos imortais, fomos criados, mas não teremos fim, de que somos espíritos milenares. Porque quando existe esse esclarecimento e o levantamento dessa bandeira, desse estandarte, a pessoa, ao se esclarecer, o risco dela tentar o contra si diminui muito. Porque ela sabe que ela vai para um outro local onde essa situação que ela está querendo fugir vai piorar. Então, antes ela encarar aqui do jeito que ela está. Como um médico que certa feita houvera me dito que ele tinha ali um estado de depressão constante que ele vivia. Ele, um médico dermatologista bem sucedido, e que vivia uma situação de depressão, de angústia, que ele já tinha anos ali que ele se arrastava com aquela situação e que ele já teve ideação suicida, mas ele, por ser espírita, sabia que se ele fizesse algo contra si mesmo, ele não ia resolver aquela angústia que ele vivia. Ele ia encontrar isso superlativizado do lado de lá, por isso ele não fazia algo contra si. Então, quando a gente tem o esclarecimento da doutrina espírita e da nossa destinação, a gente vai conseguindo desenvolver melhor a disciplina, a vontade fortalecida, robusta. Vamos conseguindo fazer esse gerenciamento em que nós vamos, então, organizando e nutrindo a nossa vontade, para que ela possa fazer as movimentações que nós precisamos.
como uma moça que houvera dito que o caminho que ela tinha feito, em meio às dificuldades que ela encontrava na trajetória dela, inclusive ela estava no meio católico, ela participava de um grupo de jovens, de uma comunidade de vida e de aliança, a Rema, e ela comentava que para ela ir superando as dificuldades que ela ia encontrando no caminho, ela precisou querer muito. Então, isso traz a pessoa que consegue usar o próprio foco, a própria disciplina, para movimentar, construir, edificar e cimentar uma vontade empoderada. Porque a partir disso a gente vai conseguindo fazer as outras movimentações que nós precisamos para a vitória moral, que começa pela vitória sobre nós mesmos, que é a única vitória, e que a partir disso a gente vai então fazendo essa construção desse caminho, porque o amor empoderado, ele vai fixando nos nossos imais as suas vibrações, e acaba que isso se torna parte do nosso normal e se irradia com uma potência exponenciada. Então, nesse sentido, a partir do momento que, diante de uma questão em que me aconteça, eu tenho essa disciplina e essa vontade, eu vou conseguindo, então, nutrir a minha vontade para, com esse desejo elevado ao máximo nível, a gente conseguir chegar onde precisamos, naquilo que focamos. Por isso que, nesse sentido, nós estaremos sendo chamados para fazer o cultivo dessa caminho. E, ao mesmo tempo, nós, com o trabalho de autoconhecimento, a gente vai conseguindo trazer essa proposta para diferentes aspectos que a gente perceba na nossa personalidade. Até porque nós vamos fortalecendo a nossa individualidade e a gente vai também conseguindo, com isso, incorporar valores nobres. Porque quando nós temos uma individualidade que esteja fragmentada, é porque a gente ainda pode estar em algum tipo de interação com o obsessor que nos degenera, que nos compromete. E fica mais difícil eu ter atitudes de vitória sobre mim mesmo naquela situação. Mas quando eu vou fortalecendo a minha individualidade, cristalinizando a minha mediunidade, eu vou podendo, então, separar as minhas vibrações daquilo que está no entorno e abordar isso com relativa tranquilidade para fazer, então, o fortalecimento daquilo que preciso. Por isso que, mesmo que nós desejemos fazer esse areal, nós precisaremos ter esses tijolos e, com isso, a gente podendo dar esse segmento.
Consono vai ser dito em Missionários da Luz, no capítulo Doutrinação, onde vai falar a situação de uma mãe que houvera pedido aí um auxílio para um filho que estava numa situação complexa, e ela vai dizer que há mais de 10 anos ela estava procurando dissuadir ele do mau caminho, tentando fazer uma influenciação a ele indiretamente, e ela vai trazer a preocupação porque ele está recebendo as malignas sugestões dos companheiros infelizes de desesperação e revolta. Isso já vinha acontecendo, mas ela pelo menos estava percebendo uma diminuição desse acolhimento da parte dele, dessas sugestões malévolas. Um tédio inexprimível na posição do desequilíbrio em que ele estava, passava a invadi-lo, e ela estava conduzindo ele, inclusive, a solitária prece, embora sem conseguir furtar ele ao estado de rebeldia funda. E, nesse sentido, essa mãe vai pedir esse amparo dos benfeitores para esse filho, porque, inclusive, ela se sentia culpada pelo estado de coisa na vida dele. Por isso que vai ser trago a situação de regeneração na colônia, que está repleta de consagrados institutos da caridade fraternal, no setor de iluminar os transeados, e que existe a colaboração de amigos na Terra para esse mistério, mesmo que não seja um absoluto fator imprescindível, até porque os trabalhos que nós realizamos aqui no bem, quem na verdade conduz esses trabalhos é a espiritualidade maior. Nós somos meros instrumentos, insuficientes, precários, apesar de nós mesmos, mas que eles tomam aquele trabalho que nós realizamos, nos capacitam, sob a égide de Jesus, porque nós precisamos ser situados nesse trabalho. Então, por causa disso, eles nos ajudam e nos capacitam. E, nesse sentido, quando um ajuda uma entidade que esteja desequilibrada, ajuda a si mesmo e recebe aquele aprendizado. Por exemplo, se estiver doutrinando, eu acabo sendo doutrinada. E, nesse sentido, vai trazer que o desvio daquelas almas que houveram recebido tarefas de religiosa natureza são mais gravosos. E da situação de padres que, contrariamente a todo tipo de esperança, se entregam de forma completa, no literal sentido, dos ensinamentos enquanto da fé. Então, ao receber esse sacerdotal título, como um médico que não tem amor no trabalho de levar a cura, um advogado que não tem qualquer devotamento àquele direito em que ele atua, ele vai estimar um imediato interesse em que requisito humano honraria e, terminada a sua transitória existência, se encontra em fracasso doloroso da consciência. Mas o costume aos altares incensosos, a submissão das encarnadas almas, os fazem não reconhecer a falência própria, preferir um cancelamento na lamentável revolta, que os converte em gênios sombrosos.
E essa situação, inclusive, é de mulheres e homens de notável inteligência, com primor da terrestre cultura, mas desviados do caminho verdadeiro da moral elevação. E aquela pessoa culta, mais sensível, ela cria um mundo que é peculiar para si mesmo e esperam vir a furtar-se da lei do próprio testemunho, no campo das edificantes virtudes. Por terem se acostumado à aquisição fácil de convencionais vantagens aqui na crosta, pretendem resolver, depois de desencarnados, os espirituais problemas pelo processo mesmo, contrando a lei tão somente, que manda conceder a cada qual segundo sua obra. Não raro, faz o agravamento da situação, internam-se no país escuro da desesperação, onde vão se reunir a companhias inúmeras da espécie mesma. Então, a gente tem aqui ministros de religiões várias que entram nessa situação, considerando que a maioria das cristãs escolas não pondera na exemplificação do Divino Mestre. Cerram ouvidos e olhos aos apostólicos sacrifícios. Vão se apegar a meramente decisões convencionais de concílios, estudam eclesiásticos livros apenas e tentam resolver as questões transcendentes da alma por meio de domínio via exterior culto ou absurdo programa. Mesmo erguendo suntuosa basílica, esquece o vivo templo do espírito próprio e acabam que homenageiam o Senhor como Romano orgulhoso reverenciava a estátua de Júpiter, fazendo tentativa de suborno do celeste poder pela material grandeza das oferendas. Nesse sentido, o menoscabo do espírito de humanidade, ignorando as aflições do populacho, a quem eles houveram sido enviados para servir, os coloca como cegos aos próprios desvarios, aos próprios desatinos, e ainda aguardam um fantástico céu, que lhes intronize a criminosa vaidade e a cruel ociosidade. Por isso que vai trazer essa situação que nos aproxima de uma morte de um corpo como um terrível acontecimento. Porque mesmo que alguém enfrente, corajoso, a necessária desilusão e de forma proveitosa, a maioria foge ao processo doloroso da reabilitação à realidade, em que eles se negam a readaptar ao novo ambiente em que eles estão no astral. Fazem a precipitação inferior campo de conformação presunçosa, organiza agrupamento perigoso de rebelada alma, em que os benfeitores são obrigados a lutar por sua vez. Nesse sentido, vai ser trago aí um inferno de angustiosas e horríveis penas, onde experimentam eternas torturas os condenados, mas são raros os que ensinam a questão da consciencial queda dentro de nós mesmos, esclarecendo que o infernal plano e a diabólica expressão encontram início na interior esfera da nossa alma própria. Por isso que, uma vez que eu venha cair por ignorância, com alegria eu vou aceitar me auto-retificar, desde que eu mantenha esse padrão da vontade boa e sincera. Agora, aquele que se precipita no desequilíbrio, na desarmonia, ele atende à sugestão da arrogância, do orgulho. Experimenta uma dificuldade grande para ambientar a corrigenda em si próprio. Porque será necessário antes edificar um patrimônio maior de humildade, antes de levar a efeito a imprescindível restauração. Até porque aquele que é simples, ele consegue, então, levar a efeito essa inexorável restauração que eu vou precisar realizar por estar dentro da alma. Então, com
a visão humilde, eu consigo fazer essa ambientação com relativa tranquilidade. Então, poderei ambientar a corrigenda em mim mesma. Agora, aquele que precipita na desarmonia, tendendo à sugestão da vaidade, ele fica incapacitado de ambientar, porta dentro da alma, a própria corrigenda. Então, antes ele vai precisar fazer essa edificação e cimentação de um patrimônio maior da humildade. Por isso que nós vamos ser chamados a fazer essa proposta, onde, a partir desse autoconhecimento, eu vou conseguir ir realizando essas ambientações internas com as suas necessárias corrigendas, porque eu vou percebendo em mim aquilo que eu preciso atacar, identificar e corrigir. E isso também vai facilitando para os novos tentames de acerto que eu serei chamada a realizar. Porque eu vou ser colocada em situação de expiação repetidas vezes até que eu consiga acertar. No momento que eu acerto, eu realizo a reparação e me reabilito perante a lei. Enquanto isso não aconteça, eu vou revivendo expiações daquele mesmo teor, daquele mesmo porte. Por isso que vai dizer, inclusive, que essa mãe, ela tinha sua percentagem de culpa porque ela forçou as tendências desse filho. Ele tinha renascido para uma elevada tarefa no campo da espiritualista e filosofia, mas ele não estava preparado para o posto de conduzir almas, como padre. Foi obrigado por essa mãe a aceitar esse ingresso, e isso foi uma violentação para ele, o que acabou por acentuar o seu orgulho. E fez um deslustre de excessiva vaidade para ele. E aqui esse filho está numa crosta de sensibilidade porque ele houvera sido vestido com a revolta sob sua desviada alma. Por isso que existe a possibilidade de alguém que é colocado junto com o outro vir a falhar na ajuda que se comprometeu a dar. Como essa genitora que houvera sido imprevidente, abusado criminosamente, oportunidade de um sagrado serviço. Agora, mesmo que alguém me abra a porta de um castelo por carinho excessivo, o fato de eu ter recebido isso não quer dizer isenção de culpa. Caso eu venha menosprezar a dádiva, destruindo os tesouros que houveram sido colocados sob o meu olho, sob o meu ouvido, sob a minha mão. Por isso que essa mãe carinhosa, ela estava fazendo a retificação amorosa da falha que ela cometeu, mas o infeliz filho expiaria graves faltas. Nesse sentido que nós estamos aqui nesse plano de regeneração alto, em que eu vou fazer essa abordagem comigo mesma e que traçará, a partir da minha conduta, aquilo que eu estarei retificando, corrigindo e reharmonizando em mim. Porque, inclusive, como Emmanuel disse para Chico, que para viver num orbe como a Terra, a gente tem que ter pele de crocodilo. No sentido mesmo de que a gente precisa desenvolver essa força para renunciar ao mal e às suas sugestões,
Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos devotar e perseverar no bem. Não perder esse foco via disciplina e vontade. Porque, como isso não vai ser dito no recorte, terceira previsão do Calvário, em que Jesus subia a Jerusalém, houvera tomado consigo no caminho 12 em particular, diz que estavam subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem seria entregue aos sacerdotes sumos e aos escribas, que o condenariam à morte. Então Jesus vai dizer que ele seria entregue aos gentios para açoitar, ridicularizar, crucificar, mas que ele se levantaria no terceiro dia. E esse levante do mestre tem a ver com uma queda que na verdade não aconteceu, porque Jesus só pôde se levantar, se reerguer no terceiro dia, porque na verdade ele não se entregou às sugestões do mal. Tanto que no momento ali que ele estava com aqueles algozes o martirizando, ele não diz, eu os perdoo, porque não tinha o que perdoar, o rancor não tinha entrado dentro de Jesus, mas ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, porque Jesus sabia que aqueles agressores tinham assumido um terrível compromisso perante a lei de causa e efeito, que eles precisariam expiar e reparar. Jesus sairia de cena, porque não deixou que o rancor entrasse dentro dele, e se elevaria para os planos de onde tinha vindo. Mas aqueles que estavam realizando aquelas barbaridades precisariam cada qual reencontrar aquelas situações, iriam precisar expiar tantas vezes quanto fosse necessárias, até que, acertando, pudessem reparar o que fizeram e se redimir perante a lei. Por isso que a força que nós receberemos para fazer esse avanço, isso vai dizer das novas criatividades, elaboração de ferramentais novos, mentais sinergias, que vão nos possibilitando nessas abstrações, intuições e insights, em que nós escolheremos entre herdar a luz de nós próprios, espargindo o bem, o consolo, ou sermos vítimas da nossa sombra, de nós próprios. Então, se eu me torno vítima de mim mesma e não ponho freio, rédea sobre mim mesma, eu vou ser conduzida pelo meu sentir, falar, agir e pensar sombrio. Agora, no autodomínio, eu sustento acesa essa tocha, esparzo o consolo. Isso vai diminuindo minha imperfeição, parando minha aresta, quitando débito, vou construindo aptidão mental, dignidade e acatamento da insuflação bonosa. E se vier menoscabar essa ensancha, me desmerecerei da assistência celeste. Nesse sentido que o aviso chega até nós, nos insuflando para, tomando aí daquilo que nos é concedido, revelado, nós possamos então fazer essa torrente das inspirações santas e, com um completo desinteresse, inteiro esquecimento de nós mesmos, praticarmos o bem.